Olá, meu irmão, olá, minha irmã, estamos aqui de volta para mais um resumão da lição da Escola Sabatina desta semana, que teve como título Somente pelas Escrituras, Sola Scriptura. Esse termo, Sola Scriptura, foi o grito de guerra dos reformadores, a Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero. Segundo esse princípio, somente a Bíblia é a autoridade final quando os assuntos são fé e doutrina. É claro que existem as ciências, vários ramos do conhecimento que nos ajudam a entender melhor a Bíblia Sagrada, como por exemplo a geologia e a arqueologia, que já comprovaram a existência da Arca de Noé, ou seja, que foi um fato realmente existente. A Bíblia fala da tomada das próprias escrituras sagradas dos cristãos na Idade Média, e a história confirma isso. Não são conhecimentos superiores à Bíblia, mas que ajudam a entendê-la. É importante deixar bem claro que a Igreja Romana na época, por isso que existiu a Reforma Protestante, passou a tomar a Bíblia como uma fonte suplementar às doutrinas relacionadas às tradições, aos costumes, às culturas da época. E nada disso é aprovado por Deus. É importante deixar bem claro que nós, adventistas do sétimo dia, temos a crença e praticamos o princípio da sola Scriptura. Temos a Bíblia Sagrada como a fonte autoritativa de nossa doutrina, como nós vimos na lição da semana anterior. Por que confiar tanto na Bíblia? Porque ela apresenta uma unidade de Gênesis a Apocalipse. O que é apresentado no Velho Testamento se confirma no Novo Testamento. Por exemplo, no Velho Testamento anuncia-se o nascimento do Messias. O Novo Testamento confirma o nascimento de Jesus. Então, ela contém uma unidade, somente para citar um exemplo desse do nascimento de Jesus, dentre tantos outros, né? Então, ela contém uma unidade que a torna confiável. Ela não entra em contradição. Inclusive, isso acontece porque lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo, em sua carta, diz o seguinte, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Paulo fala aí em toda a Bíblia Sagrada, toda a Escritura, e não apenas parte dela. Os ensinos bíblicos, eles são tão claros, possuem tanta clareza, que podem ser entendidos por adultos e por crianças, por pessoas que tiveram a oportunidade de frequentar as escolas e outras que sequer conseguiram sentar em um banco escolar. Sabe por quê? Porque, como vimos nas semanas anteriores, ela é inspirada por Deus, pelo Criador do universo. Por apresentar essa unidade e por apresentar essa clareza em sua estrutura, a Bíblia ela não precisa de intérpretes. É isso mesmo, ela não precisa que eu interprete para você, que o seu pastor, que o bispo, que o padre, que qualquer missionário ou líder religioso interprete a Bíblia do jeito dele. Inclusive, isso é algo muito perigoso, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 19, que diz que aquele que tirar qualquer palavra desse livro vai perder a oportunidade de herdar a Cidade Santa e vai ter o seu livro, o seu nome tirado do livro da vida. Olha que coisa séria. Por isso que nós precisamos sempre tomar muito cuidado com aquilo que dizem a respeito da Bíblia. Está confirmado na Bíblia Sagrada? Então é certo. Se não está, não serve. E como saber se a interpretação bíblica é realmente de Deus, é realmente divina? É preciso analisar
sempre a Bíblia de acordo com o contexto histórico do texto bíblico. É importante analisar as línguas em que ela foi escrita, trecho da Bíblia escrito em aramaico, outro em hebraico, outro em grego, que trazem interpretações diferentes para a Bíblia escrita em língua portuguesa. Então devemos tomar muito cuidado e sempre buscar isso. E uma outra dica é sempre estudar um pouco aqui e um pouco ali, como diz Isaías capítulo 28, versículo 10. Devemos tomar muito cuidado e saber e ter a certeza que a Bíblia está sendo interpretada realmente como ela foi inspirada pelo nosso Deus, e não de acordo com a nossa crença, com os nossos costumes, com os nossos princípios, ou princípios, costumes e crenças de algum líder religioso. Um outro detalhe muito importante para encerrar esse nosso vídeo é em relação ao que muitos falam da relação existente entre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a irmã Ellen White, a Bíblia Sagrada e os escritos dela. Alguns líderes religiosos dizem por aí que nós, adventistas do sétimo dia, temos os escritos da irmã Ellen White em posição superior à Bíblia. E temos a própria irmã Ellen White em posição superior a Jesus Cristo. Quem diz isso, meu querido irmão, minha querida irmã, você que não é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fica atento. Quem diz isso é porque não conhece nem a Igreja Adventista do Sétimo Dia e nem a irmã Ellen White. Porque a própria nossa irmã disse o seguinte, e repetidas vezes, que a Bíblia é a autoridade superior, norma e padrão supremos para toda a Escritura. E ela disse várias vezes que os seus escritos são apenas uma luz menor para que consigamos entender a luz maior, que é a Bíblia Sagrada. É assim que nós, adventistas do sétimo dia, devemos entender a Bíblia Sagrada. E assim entendemos e assim pregamos. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, para que tenhamos sempre a Bíblia Sagrada como o único livro autoritativo de nossa fé e de nossa doutrina. Que consigamos pregar essa mensagem de salvação em Jesus, baseados somente na Escritura, sola Escritura. Que Deus te abençoe, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, e que continuemos firmes na missão do Senhor Jesus. Amém.